Então, dando continuidade ao nosso evento, convidamos agora o professor Dr. Arnaldo Cortina para fazer a apresentação do professor Dr. Vahan Agopian, da Universidade de São Paulo. Bom, acho que dando continuidade aos nossos trabalhos aqui, né? O professor Vahan Agopian vai fazer a sua apresentação. O professor Vahan é pró-reitor na USP, né? E ele vai tratar da nossa discussão aqui, discutindo ainda a experiência da USP na gestão. Então, eu convido o professor Vahan a começar a sua apresentação. Bem, bom dia a todos, todas. Antes de nada, quero externar minha satisfação de estar aqui presente, de conseguir conversar, trocar ideias e parabenizar a Unesp pela iniciativa. Acho que é muito importante nós refletirmos um pouquinho o que nós estamos fazendo. Acho que nós temos o hábito de ir fazendo as coisas e deixando as coisas acontecerem, e falta para nós essa cultura de que nós temos que planejar para poder executar as coisas. A professora Regina lembrou bem isso, nós precisamos tomar esse cuidado. E acho que tudo está contribuindo para dar certo, né? Quando a Marilza me convidou, eu tinha um compromisso, está tendo uma reunião estratégica de pós-graduação em Budapeste. Aí eu falei, não vai dar, mas aí marcaram uma reunião do Conselho Universitário, eu cancelei, convenci o Eduardo aí no meu lugar, então o Eduardo deve ter te justificado que não veio aqui porque ele está em Budapeste. Aí ontem, a reunião do Conselho, eu saí vivo, o Varela, que teve mais emoções do que eu estava longe da porta, então o Varela deve ter vivido emoções mais fortes. O Varela é o representante da Unesp no nosso Conselho Universitário. Então, tá. E hoje o trânsito estava maravilhosamente bem, então consegui assistir até o começo da apresentação da professora Regina, o que é muito interessante. Porque eu vou dar uma abordagem um pouco diferente do que a professora Regina deu, porque, logicamente, eu não tenho a competência dela de falar de gestão, mas eu vou explicar um pouquinho as preocupações que a gente tem na USP e o que nós estamos fazendo na USP, mas o que nós podemos fazer nas universidades públicas paulistas, que acho que esse é o ponto que nos deixa sempre em dúvida. E eu vou tentar compartilhar, então, essas informações. Quem controla o tempo é os 15 minutos. Vamos ter que primeiro corte é 15 minutos. Tá bom, então está certo. Então está tranquilo. Em 15 minutos dá para eu contornar essas coisas. Quando a gente fala em gestão, estratégia de gestão, a primeira dúvida que a gente sempre tem é: o que a gente quer? O que a Unesp quer? O que a Unesp deseja ser? Essa pergunta pode parecer um pouco difícil para as nossas universidades. Essas 3 universidades públicas paulistas são muito grandes. Então, nós ficamos, às vezes, é difícil nós conseguirmos conciliar as nossas vontades. E não é trivial chegarmos a alguma conclusão. Numa unidade específica, isso é possível. Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá consegue chegar. Numa universidade multidisciplinar como as nossas, é muito mais complicado. Mas eu acho que nós vamos esquecer os detalhes, vamos captar um pouquinho a parte geral. Eu acho que as 3 universidades públicas paulistas têm uma obrigação social. Uma obrigação social muito forte, porque eu não conheço nenhum Estado, nenhum governo que invista relativamente tanto quanto o Estado de São Paulo para o ensino superior. Nós falamos que é 9,54, mas não é isso. A gente esquece da FAPESP, que o dinheiro todo, 80%, vem para as universidades públicas estaduais.
Nós esquecemos das FATECs, são mais de 60 agora. Então, o estado de São Paulo deve ser... Eu pensei que era a Califórnia, mas se for checar, a Califórnia relativamente é bem menos que nós. Está gastando 12%, 13% do seu orçamento no ensino superior. E o que nós estamos oferecendo de volta para o estado de São Paulo? Excelentes universidades, não há dúvida. Quando a gente pega as 5 melhores universidades do Brasil, as 3 paulistas estão no meio. Mas é isso? Só? De tempos para cá, nós estamos discutindo, eu acho que esse é o foco inicial, que nós precisamos oferecer aos contribuintes do Estado de São Paulo universidades de classe mundial. Quer dizer, oferecer aos nossos alunos de graduação, de pós-graduação, de extensão, os nossos pós-docs, uma universidade que tenha um padrão internacional. Eles encontrem aqui no Estado de São Paulo condições ideais, comparáveis às melhores do mundo. É muito isto? Bem, eu não sou administrador de empresa, mas me falaram que ou a gente sonha mesmo alto para atingir alguma coisa, ou a gente está fora. Mas eu acho que é a vocação das 3 universidades públicas paulistas esse compromisso. Eu digo isso porque nós temos uma série de vantagens que as instituições localizadas fora do Estado de São Paulo não têm. Primeira vantagem, esse recurso substancial que o governo do Estado coloca. Segunda vantagem, uma fundação de apoio, efetivamente fundação de apoio, que nós podemos confiar. Terceira vantagem, perto de um parque industrial produtivo que acredita em inovação e, portanto, investe em pesquisa. Acho que, de novo, os setores produtivos que mais investem em pesquisa no país, tirando a Petrobras, que está exclusiva, pontual, no Rio de Janeiro, são as empresas localizadas no Estado de São Paulo. Nós recebemos, relativamente, muito dinheiro dos setores produtivos. É pouco, comparado com as universidades europeias, norte-americanas, é insignificante. Comparado com as universidades brasileiras, é muito recurso. É muito recurso. Então, tudo isso, toda essa somatória de fatos faz com que as 3 universidades paulistas se destaquem em relação às demais universidades do país, sejam elas públicas ou privadas, estaduais, federais. Então, nós estamos nessa condição. Então, eu acho que é nossa vocação oferecer ao contribuinte do Estado de São Paulo universidade de padrão internacional. E o Brasil, como 6ª maior economia do mundo, deveria já ter, no mínimo, uma dezena de universidades de padrão internacional. Isso também não é modismo, é realidade. Eu sempre não quero me comparar com os países desenvolvidos, eu quero me comparar com países que estão se desenvolvendo. Exemplos de países que investem pesadamente para ter universidades de classe mundial. México, África do Sul, eu fiquei realmente agradavelmente surpreso vendo o progresso que teve a Universidade de Joanesburgo, fora a Universidade da Cidade do Cabo, que é fantástica. De fato, na África do Sul, oferece-se aos jovens oportunidades iguais às melhores do mundo. Turquia, Universidade Técnica de Istambul, padrão mundial. Então, no Brasil, devemos ter uma dezena. E eu acho que as 3 estaduais paulistas têm essa vocação. Agora, quando a gente fala de universidade de classe mundial, também, o que é isso? É padrão de qualidade internacional, ponto final. Agora, mais do que isto, existe o reconhecimento. Por isso que alguns acham isso, meio modismo, tal, é reconhecimento. É, porque não adianta a gente considerar como bons, ou como a professora levantou, nós temos melhores indicadores em produção, em papers, tal. A comunidade nos reconhece como bons. E essa comunidade eu estou abrindo. Os nossos pares,
Quer dizer, um professor da Universidade Federal do Pará vai fazer um pós-doc, um sabático aqui com a gente ou não? Ele reconhece as nossas instituições como referência e fala, vou fazer um sabático aqui? A sociedade nos reconhece como referência e nos usa como referência? Lembre-se que aqui em São Paulo a sociedade gosta das 3 universidades públicas paulistas. Talvez sejamos também o único setor no país que o pessoal tem orgulho das suas universidades públicas paulistas. A elite da sociedade paulista não manda os seus filhos para o exterior, raramente manda os filhos para o exterior para estudar, mesmo para doutorados. Nós seguramos, quer dizer, nós estamos conseguindo demonstrar essa competência. E não temos que ter vergonha. Somos bons ou não somos bons? Nós somos reconhecidos como bons ou não somos reconhecidos como bons? Por isso que eu posso até chocar vocês. Não digo das 100 melhores universidades do mundo, mas das 200 melhores universidades do mundo, aparece uma universidade de classe mundial que não é necessariamente de pesquisa. Porém, as pessoas reconhecem como uma instituição em que eu gostaria de estudar, eu gostaria de fazer minha graduação, minha pós-graduação, meu pós-doutorado, não tanto, mas um estágio mais de longo prazo, ou então eu quero me inscrever para fazer um curso de extensão. Quer dizer, a universidade de classe mundial não é necessariamente universidade de pesquisa. Mas, obviamente, as 100 maiores são. Das 200 já começa a aparecer uma ou outra universidade que não é bem de pesquisa. Mas, no fundo, nós conseguimos esse reconhecimento pelo desempenho dos nossos egressos. Reparem, eu não estou dizendo o que a Unesp tem que fazer, estou somente apresentando uma coisa bem geral, e é logicamente que cabem à comunidade depois digerir e ver se isso é e como isso pode se traduzir. Mas, quando eu falo dos egressos, também quero chamar a atenção que uma universidade de classe mundial forma líderes. Quer dizer, os egressos têm que ser líderes. E no século XXI, não basta dominar o conhecimento. Começa a nos preocupar. Nós, de fato, planejamos os nossos cursos de graduação, pós-graduação, para formar líderes? E líder, além do conhecimento, sabe se comunicar. No meu tempo, engenheiro se comunicava por gráfico, então era facílimo. Acabou. Aliás, não temos nem há 30 anos, 30 anos que já não temos mais pranchetas na Poli. Teve que ser drástico, porque se nós deixássemos prancheta, os professores iam usar prancheta. Então, tiramos as pranchetas, e aí os professores tiveram que se virar naquela época, com os computadores, com aqueles softwares lentos, mas tiveram que se virar. Porque você tem que fazer, né, algumas coisas, você tem que ser impositivo. Então, tiramos as pranchetas. E agora? Não tem mais desenho. O engenheiro tem que falar, tem que escrever, tem que defender suas ideias. Mas não é só engenheiro, certamente todas as profissões. E tem que ter capacidade de supervisão, ser líder. Supervisão não quer dizer o autoritário, supervisão quer dizer saber conduzir equipes para algum objetivo. E isso independe se o nosso egresso fica na academia, se o nosso ingresso vai para o serviço público, se o nosso egresso vai para empresas, ou se ele fica no terceiro setor. Ele tem que ser um líder. Como medir? É outra dificuldade. Nós temos uma dificuldade enorme de medir, de fazer o rastreamento dos nossos egressos. As universidades de classe mundial têm técnicas, têm metodologias bem desenvolvidas para isso. Eu fiz meu doutorado, quando alguns de vocês talvez nem tinham nascido, em 82. Até hoje, regularmente, todo mês, eu recebo um e-mail de onde eu estudei,
dando notícias, tal, convites, vantagens. Se eu for para Londres, fique nas férias, fique nos nossos alojamentos, pague só 40 libras, tal. E, no fim, sugerindo um apoio, porque nós queremos comprar uma biblioteca nova, surgiu a oportunidade de fazer um laboratório novo. E conseguiram levantar 2 bilhões de libras e comprar um edifício. E 2 vezes por ano ainda recebo por impresso. E atraem. Eu mantenho meu endereço atualizado depois de 30 anos, e eles mantêm contato comigo. Nós não conseguimos fazer isso. Bem, se essa é a nossa ideia, estou falando em linhas gerais, nós vamos ser uma universidade de classe mundial. Os detalhes. Com que perspectiva? Com que visão? Com que abordagem? Aí isso é uma tarefa difícil. E eu não sei, eu vou ser sincero, se a gente consegue definir isso para universidades tão grandes como as nossas e tão multidisciplinares. É um outro detalhe importante que nós esquecemos. Muitas daquelas universidades famosas que a gente conhece no exterior, elas são muito focadas. Vocês ouviram falar em engenharia de Harvard? Existe. Ninguém ouviu falar. Mas quando você fala em medicina, em direito, todo mundo fala em Harvard. Engenharia, quando se fala em engenharia, Ivy League, Top 10, os outros, Harvard, ninguém ouviu falar. Existe. O diretor da engenharia de Harvard, nas reuniões de engenharia, ele fica lá no fundo, esquecido. São focados. Nós não, nós temos excelências em todas as áreas. As 3 universidades paulistas têm uma peculiaridade, nós somos multidisciplinares. Talvez nós sejamos comparados com Ohio State, com Penn State, que são multidisciplinares, mas poucas universidades são tão multidisciplinares como a nossa. Então, não sei se nós conseguimos, depois de uma visão generalista dessa, conseguir chegar a umas visões mais específicas. Agora, nós sabemos como conseguir qualidade. Isso as 3 universidades sabem. Nós melhoramos nossos patamares de qualidade com ferramentas que nós sabemos utilizar. Internacionalização, avaliação e apoio institucional são as principais ferramentas que nós temos. Isso nós sabemos fazer. Eu vou falar dessas ferramentas, eu estou tentando chegar na gestão e mostrar o quanto a gestão é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu estou conduzindo vocês para mostrar que a gestão, hoje, para as 3 universidades paulistas, é o calcanhar de Aquiles. Se nós não atingimos a categoria de universidade de classe mundial, para mim, o único motivo é a gestão. E eu vou tentar chegar a isso pouco a pouco. Mas vamos primeiro falar em melhorar o patamar de qualidade. Sabemos melhorar o patamar de qualidade usando ferramentas que nós já somos acostumados. Primeira ferramenta, internacionalização. De novo, internacionalização não como uma finalidade, mas como uma ferramenta. Isso é um ponto importante. Ela é meio, não é o fim. Para que eu vou me internacionalizar? Para criar um ambiente internacional de ensino e pesquisa aqui, em São Paulo. Mesmo o nosso aluno que não teve oportunidade de ir para o exterior, tem que ter oportunidade de vivenciar um ambiente internacional de ensino e pesquisa. Em outras palavras, internacionalização eu estou interpretando como uma atividade de abordagem diferente nas nossas atividades. E a política que nós adotamos na USP foi incentivar convênios de pesquisa que, além dos docentes,
envolvam os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação e os pós-docs. E, logicamente, hoje nós conseguimos convênios grandes que envolvem funcionários. Então, nossos funcionários também, administrativos, técnicos administrativos, também têm que participar desses convênios, porque eles já estão em dimensões que necessitam de apoio administrativo. Mobilidade estudantil é consequência. Não é causa, é consequência. Não estou criticando Ciências Sem Fronteira. A USP é a maior usuária de Ciências Sem Fronteira. Já devemos ter completado 2.000 alunos. Critico isso sim, achar que internacionalização basta mandar aluno para o exterior. Mandar para quê? Fazer o quê? Ciências Sem Fronteira criou problemas para nós, sim, porque todos os nossos convênios, a USP, por reciprocidade, não pagava. O aluno da USP que vai para o exterior não paga, como o aluno do exterior que vem para a USP não paga também. Não paga mensalidades. E como Ciências Sem Fronteira paga, fica uma situação constrangedora. Quando o aluno é da USP, não paga lá no exterior. Quando o aluno vai para a Ciência Sem Fronteira, paga. Então, a universidade diz, por que eu vou pegar aluno da USP se eu posso pegar aluno brasileiro de Ciência Sem Fronteira? Aí nós falamos, se você quiser convênio com a gente, é o único jeito. Então, esse é o problema importante que a gente analisa. Então, para nós, internacionalização tem que ter esse cunho de criar esse ambiente internacional, que a gente só consegue criar com esses, de fato, trabalhando juntos. Demora, isso demora. Demanda um trabalho grande. Nós já temos um programa de pós-graduação internacional com Ohio State e Rutgers. Demorou 10 anos, porque tem que ter confiança mútua no nível mais alto possível. Estamos tendo agora um na área de química, a anterior era na área de biotecnologia, essa de química. Tem que ter, as pessoas têm que estar trabalhando juntas durante anos, trocando alunos, fazendo duplos diplomas, essa coisa desse tipo, até chegar ao ponto de falar, olha, realmente os nossos grupos de pesquisa são similares, dá para fazer um programa único, e o aluno automaticamente é aluno de 2 ou 3 universidades ao mesmo tempo. A segunda ferramenta que eu quero chamar a atenção, e é uma coisa que aí nós temos um preconceito na USP enorme, eu espero que aqui na Unesp não seja sido assim, avaliação. Nós achamos que a avaliação fere a autonomia do professor, é contrário à autonomia universitária, quer comparar, isso é produtivismo, uma série de ismos e preconceitos que me lembram a Universidade do século XIX, Humboldtiana. Nós estamos no século XXI e temos vários colegas que ainda raciocinam com o século XIX. Ou nós nos certificamos, nós assumimos, como a professora falou, nós somos funcionários públicos, temos que nos colocar como pessoas que temos uma responsabilidade com a sociedade e não somente nos auto-vangloriarmos, temos que nos colocar com avaliação. Na USP, depois, nós tivemos um problema na década de 80, quando a maioria dos docentes nem eram docentes ainda, que foi a famosa lista dos improdutivos, criou uma verdadeira fobia contra a avaliação. Mas isso é impossível você fazer gestão sem ter avaliação. Impossível ter qualidade sem ter avaliação. Agora, para minha felicidade, nós
Semana passada, acabamos de encerrar a primeira rodada da avaliação USP de pós-graduação. Foi um trabalho de convencimento, de falar, conversar, de mostrar que a avaliação é instrumento de gestão e não é um instrumento de coerção, e mostrar que a avaliação tem vantagens importantes para a instituição. Primeiro, que incentiva as qualidades de acordo com as diretrizes da universidade. Então, na avaliação, na minha autoavaliação, eu vou usar diretrizes que eu defini, que eu considero importantes. Então, isso é uma coisa fundamental, senão nós vamos adotar diretrizes de terceiros, que são importantes. A professora citou a avaliação CAPES, eu considero a avaliação CAPES provavelmente o melhor processo de avaliação de programa de pós-graduação do mundo. Não conheço nenhum outro processo tão eficiente como a CAPES, mas tem o seu viés. Ela mesma citou. Então, a Marisa e eu, que somos um pouquinho mais veteranos em pós-graduação, nós dois podemos sentar juntos, ela é médica, eu sou engenheiro, a gente bola um programa de pós-graduação, conceito 7 em 2 anos. Está certo? Não. Certamente esse programa não atende nem aos interesses da Unesp, muito menos aos interesses da USP. Só para deixar vocês, por exemplo, na USP nós estamos com essa visão de internacionalização que eu passei para vocês. Analisando a internacionalização, nessa primeira rodada de avaliação que nós encerramos semana passada e batemos o martelo na metodologia, curiosamente, eu como pró-reitor, gestor, encontrei programas com conceito 5 da CAPES que me deixam tranquilos quanto à internacionalização. Tá, tem convênios sólidos, nos próximos 5, 10 anos vai continuar funcionando perfeitamente bem, estou tranquilo como pró-reitor. E teve programa com conceito 7 da CAPES que me deixou preocupado no futuro próximo. Está com conceito 7, é uma área que importante, internacionalização, é publicar artigos com pessoas do exterior, publicaram bastante, mas tem 0 convênios internacionais assinados. O que vai acontecer no que vem? Provavelmente, nesse último triênio, foram vários professores fazer pós-doc ou estágio no exterior, e publicaram um conjunto, mas não tem nenhum convênio. Perceberam como é importante nós utilizarmos as diretrizes da universidade, as diretrizes que nós definimos? Porque lá na avaliação USP de pós-graduação, a primeira coisa que nós fizemos ano passado, um ano atrás, foi uma reunião de 3 dias, definindo nossas diretrizes. E consensuado por todos os coordenadores de programa, por todos os presidentes de comissão de pós-graduação e por todas as autoridades da USP. Com isto, passamos um ano fazendo avaliação, logicamente usando mais os dados que a gente consegue do Colete, os dados internos, não sobrecarregando os coitados dos coordenadores. O resultado foi discutido na semana passada e todo mundo se consensuou que realmente o processo está ok, os resultados são coerentes e que essa metodologia vai ter que ser continuada dentro da nossa universidade. E eu estou tranquilo porque eu saio em janeiro, o futuro pró-reitor vai ter que continuar, porque isso aqui é uma coisa da instituição e não é da gestão. Outra coisa é permitir que os gestores de instituições tão amplas como as nossas consigam vislumbrar os diferenciais das áreas. Como é que eu consigo entender a diferença entre a minha escola de comunicações e artes com o meu Instituto de Física de São Carlos? Comportamentos totalmente diferentes. Mas, mais ainda, e provavelmente vocês vão ter mesmos problemas, eu cheguei à conclusão, a comunidade chegou à conclusão, que o que é bom para o Instituto de Física da capital
não é necessariamente o ideal para o Instituto de Física de São Carlos. O que é bom para a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto é diferente do que é interessante e importante para a Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, esses diferenciais não são nem só de áreas, das unidades, das suas culturas. Isso tudo alimenta o sistema de gestão. Pela avaliação, já foi feita a programação, na pós-graduação, por exemplo, qual programa que precisa de apoio firme da pró-reitoria. E o que tipo de apoio? Quer dizer, programa que não tem internacionalização, nós precisamos apoiar, mandar alguns professores para fora para conseguirem acertar convênios. Para o programa que não está conseguindo atrair alunos do exterior, nós temos que incentivar, preparar docentes que possam dar disciplinas em inglês, por exemplo. Quer dizer, nós conseguimos detalhar isso daqui, o gestor consegue trabalhar. E podemos propor alterações, podemos sempre propor alterações. E numa reunião ampla, é curioso como a troca de experiências de áreas totalmente diferentes pode ser enriquecedora. Pois bem, e a terceira coisa é o apoio institucional. A gestão como ferramenta de qualidade. Essa ferramenta, muito interessante, porque eu tenho que, tendo avaliação, tenho que, descobrindo os pontos fracos de cada uma das áreas, ou das unidades, ou dos departamentos, ou dos cursos, eu consigo dar apoio efetivo e eficiente. Mas é complicado. Eu falei da pós-graduação que foi consensual, mas na graduação não conseguimos ainda. Eu falei da pós-graduação que foi consensual, mas dos departamentos, a Comissão Permanente de Avaliação sempre esbarra em arestas, não consegue evoluir adequadamente. Mas é importante a alta cúpula da universidade se conscientizar que isso são coisas importantes e, com isso, nós podemos mudar o patamar de qualidade da nossa universidade. Eu volto a dizer, temos que ser ambiciosos. Quer dizer, a Unesp não tem que se preocupar em comparar com USP, Unicamp ou Federal de Minas. Ou a Unesp quer se comparar com as melhores do mundo, ou ela vai ficar sempre dando passos pequenos. Então, essa é a nossa dificuldade. Mas, ferramentas nós sabemos, usamos de uma forma ou de outra. O apoio institucional, nós chegamos à conclusão que nós não estamos conseguindo interdisciplinaridade, por exemplo, na USP, então nós resolvemos financiar, com dinheiro USP, grupos de pesquisas interdisciplinares, multidisciplinares, quer dizer, fomentar, dar as direções de uma forma mais eficiente como gestores. Quer dizer, usamos as ferramentas possíveis, mas existem necessidades importantíssimas que as 3 universidades esbarram. Então, eu estou chegando aonde eu queria mostrar às senhoras e senhores. O nosso calcanhar de Aquiles. Qualidade está apoiado num tripé. Pessoas, gestão, infraestrutura. Isso aqui não é Vahan, isso aqui é internacional, qualquer livro de universidade de classe mundial, todo mundo cita isso. Não tem segredo. Eu acredito também, numa empresa é isso também, não tem segredo. Eu, como dirigente de empresa estatal, eu tinha os mesmos problemas. Tinha problema de gestão, porque era empresa estatal, tinha problema de pessoas que não conseguia contratar, as pessoas,
pior que na universidade, e tinha problemas de infraestrutura, porque cada vez que eu tinha que fazer alguma coisa, demorava 2 anos. Então, o que eu iniciei, o meu sucessor não conseguiu, o atual está conseguindo, e eu consegui concluir coisas que o meu antecessor não tinha conseguido concluir, mas o antecessor do antecessor tinha feito. Quer dizer, coisas normais. Vamos pegar item por item. Pessoas. Nesse aspecto, eu acho que as 3 universidades paulistas estão até bem aquinhoadas. Nós conseguimos atrair alunos talentosos. Vocês concordam comigo, né? Os nossos alunos são bons. Inclusive, tem até aquela piada que eles são tão bons que a gente não consegue estragá-los, né? Vocês estão brincando, mas nós fizemos umas brincadeiras na graduação, né? Pegar o aluno na entrada, avaliar a sua capacidade criativa, a sua capacidade de aprendizado, de aprendizagem, a sua capacidade de resolver problemas. Passados 5 anos, pegamos ele no fim. Não tinha melhorado. Ele já entra bom e nós não estamos colaborando. Isso fez com que a minha unidade mudasse a estrutura curricular, que está começando um novo ano que vem. Isso aqui nos deixou chocados. Então, nossos alunos são bons. Mas, um pequeno detalhe. Nós estamos atraindo, de fato, todos os talentos? Eu falei para vocês que a elite paulista tem orgulho das nossas universidades e não manda o filho para o exterior, manda para cá. Nós, para ser sincero, eu acho que nós estamos atraindo hoje os alunos talentosos que tiveram oportunidade de se preparar para entrar nas universidades públicas estaduais paulistas. Um pouco diferente do meu tempo, onde o ensino público era restrito, mas era ensino. Hoje, o ensino público é universalizado, mas, ou como diz o meu reitor, nós, em vez de universalizar o ensino, universalizamos a ignorância. Todo mundo estuda, todo mundo vai para a escola, mas não aprende nada. E é verdade isso. Na minha geração, que entrou na década de 70 na universidade, na minha unidade, nós éramos, os oriundos de escolas públicas, éramos maioria absoluta. Maioria absoluta. Hoje, na minha unidade, somente 15% dos alunos vêm dessas escolas públicas, o que também é uma meia-verdade, porque esses 15%, quase todos são de ETECs, e não de colégios estaduais. Então, perdemos. Então, certamente, nós estamos perdendo talentos no caminho. Eu perguntei aos meus colegas da Faculdade de Educação, eles acham que 80% dos talentos são perdidos. Então, as 3 universidades públicas estão trabalhando com uns 20% que conseguiram se preparar. É uma preocupação nossa. Portanto, inclusão não é uma coisa só de coisa política, mas é uma coisa social que nós temos que pensar. Como? Não sei. A Unicamp tem um modelo, que vamos ver os resultados. Nós agora implantamos um outro modelo, vamos ver os resultados. Vocês têm alguns modelos. Os resultados estão aparecendo, mas ainda bem devagar. Certamente nós estamos perdendo 80% dos talentos. Mas, mesmo assim, nossos alunos são talentosos. Os docentes também. Continuamos atraindo excelentes docentes. Nossos concursos, mesmo os nossos salários não sendo maiores significativamente que as federais, inclusive para titular nossos salários são inferiores a de algumas federais, nós continuamos atraindo talentos. Com um pequeno detalhe, são talentos que não conhecem as universidades públicas estaduais. Então, nós estamos ainda falhando em lapidar esses talentos, esses nossos docentes talentosos. Uma universidade de classe mundial prepara os seus talentos. Quer dizer, um jovem doutor, ou não tão jovem, mas uma pessoa que entra numa universidade, nós precisamos informá-los o que a universidade quer deles.
O que a universidade espera do docente? O que nós esperamos do relacionamento dele com o aluno de graduação? O relacionamento dele com o aluno de pós-graduação? Quase todos os problemas de assédio moral que eu recebo é porque o nosso docente não sabe, não foi informado, não foi treinado em como ele se relacionar com o seu orientando. Como o docente tem que se relacionar com os seus superiores, com os funcionários técnico-administrativos. Também está cheio de problema de assédio moral lá na USP, de docentes que não sabem se relacionar com os funcionários técnicos administrativos. Como tem que se relacionar com seus pares? Nós falamos isso? Não. De vez em quando faz-se uma reunião. As universidades de classe mundial preparam. Não estou dizendo que o cara fica 6 meses enfurnado numa aula. Não, não é isso. Mas recebe, durante as férias, palestras, durante o ano, palestras. Tem universidade que mantém uma sistemática de preparação de 2 anos. Nós não fazemos isso sistematicamente. De vez em quando, algum gestor faz. Eu, quando era diretor uninário, eu almoçava com os novos docentes, ficava algumas horas conversando com ele. Algumas unidades têm o mentor, mas nós fazemos sistematicamente como universidade, isso não fazemos. Pessoal técnico administrativo, também nós estamos, pela nossa estabilidade, renome, conseguimos atrair o pessoal técnico administrativo. Bom. Mas, como é uma coisa específica, não adianta só atrair os talentos, nós precisamos reter os talentos. Precisamos, então, dar uma capacitação contínua para que os funcionários técnico-administrativos tenham a oportunidade de atingir os patamares maiores e possam sentir, de fato, realizados dentro da instituição. Porque são pessoas que têm funções muito específicas que você não consegue captar na rua. Eu estou precisando de um técnico que entenda de microscópio, de varredura. Pronto, eu vou pegar ali, coloco no jornal. Isso não existe. Agora, nós precisamos captar os talentos e dar a esses talentos oportunidade de, inclusive, sentirem-se realizados. Não se esqueçam que nós, docentes, temos várias formas de se realizar. Os nossos funcionários técnico-administrativos não têm essas oportunidades que nós temos. Mas, vamos dizer, em resumo, pessoas são muito bem aquinhoadas. Questão de infraestrutura, eu sei que todo diretor reclama de infraestrutura, faz bem. Mas, relativamente, as 3 universidades paulistas estão bem. Aliás, eu brinco, quando algum orientando meu me perturba demais, que está mal o laboratório, está assim, eu mando ele para um sanduíche lá para o exterior, ele volta diferente, mais humilde, realmente ele percebe. Tem universidade de classe mundial, daqueles top 20, que o aluno de pós-graduação não tem nem mesa e cadeira, hein? Ele senta numa mesa pública. Chegou tarde, pega uma cadeira e acha algum lugar para sentar. Não se esqueçam disso. Mas tudo bem. Nós temos essa infraestrutura. E, lógico, que temos que brigar mais por laboratórios. Aí, o que nós estamos tentando fazer na USP é laboratórios multiusuários, bibliotecas centrais. Eu sei que isso é mudança cultural. O pessoal, cada um gosta de ter uma biblioteca no seu prédio, apesar de nunca ir lá, os diretores querem ter uma biblioteca naquele prédio. Eu quero, não sei. E fica um negócio que a biblioteca que funciona só 8 horas por dia. Tudo aquilo que não tem que acontecer, acontece porque nós temos uma certa dificuldade. Salas de apoio, inclusive, nossos alunos precisam de infraestrutura de lazer. O aluno tem que sentir prazer em ficar na universidade mais tempo do que somente aquelas horas que assiste a aula. Isso faz parte da formação dos nossos alunos. Isso faz parte dos pesquisadores. O pesquisador que faz aquelas pesquisas laboratoriais, que tem que vir em fim de semana, tem que ter uma condição de trabalho. Então, os diretores estão certos. Os reitores, pró-reitores, têm que aguentar isso, faz parte do nosso dia a dia. Então, vocês continuem brigando com o reitor. Não vai contar isso para você.
continuam brigando com o reitor, faz parte de vocês, mas relativamente nós estamos bem. Agora, o ponto-chave é gestão. Nosso calcanhar de Aquiles. Em 1965, no relatório Sucupira, que criou a pós-graduação brasileira, aqueles gênios, o próprio professor Sucupira, Anísio Silva, Rocha e Silva, eles tinham avisado. Nós precisamos de qualidade com flexibilidade e agilidade. Senão não adianta, nossa universidade não vai para frente. E a USP ficou famosa internacionalmente porque a OECD colocou a USP como exemplo de que tinha tudo para ser universidade de classe mundial. Está lá escrito no relatório da OECD. Tem pessoal fantástico, alunos brilhantes, o pessoal gosta de receber nossos alunos do exterior, professores famosos, tudo bem. Nem todos são que nem eu, tem gente muito melhor do que eu, por isso que... Mas a USP está presa a uma burocracia arcaica brasileira que impede de ser uma universidade de classe mundial. Está escrito lá. Então, nós somos, lamentavelmente, exemplos negativos para o mundo. Porque nós temos uma regulamentação arcaica, a professora levantou muito bem. Primeiro que, por princípio, todos nós somos desonestos. Esse é o princípio da gestão pública brasileira, a coisa mais burra possível, mas eu acho que deve ter gente ganhando com isso, porque todo mundo reclama isso. Eu lembro quando eu era estudante, o reitor da época fez até um documento na época, para o governador, criticando a burocracia. De lá para cá só piorou, e deve ter gente interessada nisso, porque se todo mundo sabe que a gestão pública brasileira é burra, e eu quero chamar a atenção, hein? As universidades, até que, por sermos autarquias especiais, nós temos mais flexibilidade que as empresas públicas. Por incrível que pareça. Isso daqui cria um embaraço total. Sim, cria. Nos amarra, nós estamos falando, vocês falaram de 8666, essas coisas absurdas, tal. Inclusive nós somos burocratas. Quando eu estava brigando que o diploma demorava 1 ano e meio para sair, aí, utilizando o pessoal da engenharia de produção para me ajudar, descobrimos que o diploma demorava para sair porque passava por 142 etapas. 142 etapas. Detectamos isso em 3 meses. Avisei a Secretaria-Geral da Universidade, a secretária-geral abraçou a ideia, passou, o meu substituto concluiu a gestão dele e, finalmente, conseguimos derrubar isso e reduzir para 30 e poucas etapas. Continuam com muitas etapas. E aí, o que demorava 15 meses para sair, agora está saindo em 2 meses. Com mais qualidade, papel oficial do diário da imprensa oficial, papel de segurança, com todo o código impossível, quer dizer, não dá mais para falsificar um diploma da USP. Diploma melhor, mais rápido, mais barato para a USP, não tem mais calígrafo, e ótimo para os alunos. Agora, demorou 6 anos entre detectar, a Secretaria-Geral abraçou a ideia, felizmente a substituta me abraçou a ideia, mas não adianta. É difícil. Então, quem fez a burocracia fomos nós. É nossa ideia. Quem faz os regimentos somos nós. Quem faz os regulamentos somos nós. Nós também prejudicamos, nós também temos que mudar a nossa cultura, mas, além da nossa cultura, tem todo o problema da parte legal. E temos agravantes das 3 universidades públicas estaduais. Dimensões, somos grandes demais. As 3 são grandes. A USP é extra large, mas a Unesp e a Unicamp também são grandes demais. Somos multicamp. A Unicamp um pouquinho menos, mas somos multicamp. Vocês, então, vocês ganharam de todos. Gestão centralizada e decisões colegiadas.
parece que o gestor tem vergonha de tomar decisão, é tudo por comissão. Na USP, para eu mudar a referência da minha disciplina de graduação, atualizar a referência, passa por 7 comissões. Levando em conta que, depois da segunda comissão, os outros não entendem lhufas. Pode ser que, casualmente, apareça algum engenheiro civil no meio. Não entendem lhufas do que estão fazendo. E, então, uma mudança de referências, da bibliografia de uma disciplina de graduação, demora 1 ano para ser feita. Olha, para ser sincero, eu não mudo há uns 5 anos, esqueci. Deixa como está, né? Pessoal, tem solução? Ou a gente vai ter que sentar e ficar chorando? O que eu estou brigando lá na USP é que existe a burocracia, nós temos que mudar a nossa cultura, tem tudo isso. Mas eu acho que temos alguns desafios que dá para nós superarmos. E o primeiro desafio, um jeito mais drástico, é que eu não acredito em mudanças gradativas. É descentralização radical das decisões, das ações e do orçamento. Não adianta fazer descentralização com orçamento centralizado. Isto não é trivial. Primeiro, os órgãos centrais vão perder o poder de pequeno senhor feudal. Eu consegui segurar do Instituto de Química de Araraquara esse processo, vou segurar 1 mês, peço vistas e o Instituto fica 1 mês sem esse processo parado. Prazer local de um pequeno senhor feudal, que existe, lamentavelmente existe, nós estamos entre colegas, eu não posso falar isso fora de um ambiente universitário, mas é o que nós exigimos. Mas é um poder secundário, porque o poder importante dos órgãos colegiados é a de definir as diretrizes, de definir as grandes metas, colegas. Nós precisamos fazer isso nos órgãos colegiados, e não ficar discutindo processos, recursos, juntar 50 pessoas com mentes brilhantes para discutir besteiras. Então, essa é a primeira coisa. Nós precisamos convencer os órgãos centrais. Quando eu convenci a comissão de pós-graduação, foi uma maravilha. A minha Câmara Curricular, na última reunião de quarta-feira passada, que demorava sempre 6 horas, reuniu-se por meia hora, resolveu toda a burocracia, e depois, para aproveitar, chegar até a hora do almoço, ficaram 2 horas discutindo as funções da Câmara Curricular na avaliação de qualidade da pós-graduação. Maravilha! Discutiram o assunto, o cerne, discutiram o assunto que é core, e deixaram de discutir recursos, besteira, aprovação de disciplina, verificação de não sei o que da disciplina, nome de professor responsável, coisa desse tipo. Mas também é complicado do outro lado. Ninguém quer o poder, porque o poder dá responsabilidade. Então, nós precisamos convencer a todos os gestores, deixar todos os gestores confortáveis. Na hora que tem um diretor de unidade com receio, o processo não funciona bem. Então, nós precisamos, sim, colegas, de um trabalho de mudança cultural. E, obviamente, os órgãos centrais vão ficar com as tarefas macro, mas uma tarefa muito nobre, que é de acompanhamento e avaliação das atividades descentralizadas. Esse é o desafio nosso. Eu consegui implantar na pós-graduação da USP. Não consegui na USP. Só na pós-graduação. Eu espero que os resultados positivos da pós-graduação motivem os meus colegas das outras áreas e, principalmente, motivem os dirigentes, os diretores de unidade, os gestores centrais, de que isso é a solução. Acredito que é a única para a máquina que nós temos. Vou ser sincero, nenhuma empresa com 25 mil funcionários, como é a USP, funciona centralizado. Aquelas grandes fábricas que nós vemos nas rodovias, elas já estão trabalhando como descentralizadas. Pode parecer ridículo, mas é curioso você ter dois setores de recursos humanos dentro de um mesmo prédio. Mas sim, precisa, porque funcionam melhores. Quer dizer, a própria iniciativa privada percebeu isso.
E nós insistimos com a máquina pesada da iniciativa pública em manter as coisas centralizadas. Acho que é isso que eu queria passar, esse desafio que eu quero fazer para vocês. Eu não consegui ainda fazer na USP. Se vocês conseguirem fazer na Unesp, podemos copiar de vocês. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar. Muito obrigado, professor Varran. Foi muito instigante, né, a sua colocação aqui. Eu abro agora para os debates e eu poderia começar uma questão inicial, né, enquanto as pessoas escrevem e passam as suas questões. Nós temos ainda 15 minutos de debate até a hora do almoço. A minha questão, professor, seria o seguinte: se nós tivéssemos, então, se nós formos pensar, né, na questão da internacionalização e como ela reflete, né, no trabalho da universidade, minha pergunta inicial poderia ser assim: que ações a gente poderia desempenhar na graduação mesmo, que tivessem voltadas para essa questão da internacionalização? Obrigado pela pergunta, porque, curiosamente, na USP, a graduação é mais internacionalizada que a pós. A minha unidade manda 20% dos alunos para o exterior. Quer dizer, 20% dos alunos que se formam na minha unidade vão para o exterior, dos quais mais da metade fazem duplo diploma. Portanto, eles ficam 2 anos no exterior. Então, essa é uma ação, de novo que eu digo, uma ação gradativa. Nós começamos, vou citar um caso da minha unidade. Eu sou da Escola Politécnica. Então, nós começamos com intercâmbios curtos. O aluno vai nas férias, o aluno do exterior vem das férias. E, pela qualidade dos nossos alunos, eu tenho orgulho dos nossos alunos, pela qualidade dos nossos alunos, os nossos parceiros do exterior ficaram interessados em começar a fazer programas sanduíche. O aluno nosso vai, fica 6 meses, faz um período, o aluno de lá vem e fica 6 meses. Desse programa sanduíche, nós partimos para o desafio maior, que foi o duplo diploma, em que as duas instituições mutuamente se reconhecem. Então, o aluno fica 2 anos no exterior, recebe diploma das 2 universidades, ou o aluno fica 2 anos em São Paulo, recebe diploma das 2 universidades. É um reconhecimento mútuo. Como conseguimos contornar o aspecto burocrático interno? Se o nosso aluno, primeiro, não dá para revalidar disciplina por disciplina. Se for fazer isso, não acontece nada. Não, mas o corpo de prova europeu é cúbico, o brasileiro é cilíndrico, então ele tem que fazer a disciplina de novo. Isso não tem jeito. Nós baixamos através de uma portaria. Se o aluno for para o exterior, fazer tudo que o tutor mandou fazer, se fizer mais, tudo bem. Mas se fizer tudo, as disciplinas que o tutor mandou fazer, ele volta, reconhecimento é automático. Se o aluno, e vice-versa, né, o aluno que vem para o Brasil, para São Paulo, e faz tudo que o tutor europeu mandou fazer, geralmente é com a Europa, ele volta e é reconhecido. Primeira coisa. Segunda coisa, como fazer isso no histórico escolar? No histórico escolar, coloca-se o nome das disciplinas originais e diz revalidado. Então, aparece em histórico escolar dos nossos alunos com disciplinas em italiano, em espanhol, francês, alemão, inglês, revalidado. Temos um problema agora externo à universidade, chamado CREA. Mas como? São todos engenheiros civis, e aí, desses engenheiros civis que você forma 150 por ano, 30 tem um currículo esquisito. 120 tem currículo tudo normal. Esses 30 têm são engenheiros civis. Para nós, nós estamos dando diploma. Se vocês não revalidarem, problema de vocês. É que nós somos engenheiros, nós temos uma vantagem em relação a vocês médicos, porque eu, em 40 anos de engenharia, ano que vem eu vou fazer 40 anos de engenharia, eu tive que mostrar a minha carteirinha de CREA umas 2, 3 vezes. Então normalmente, no IPT eu
eu tinha para cada área de engenharia um responsável técnico que não era eu. Então, o IPT todo tinha 6 responsáveis técnicos, cada um para uma área. Numa grande empresa tem só 1 ou 2. Então, nós temos essa vantagem. Se vocês não dão, não dão. São engenheiros, nós estamos dando diploma, vocês não vão reconhecer. Você pode dar um monte de restrições, mas tem que dar. Então, todo ano, o diretor da Poli tem uma pequena briga, uma disputa com o CREA. Mas nós resolvemos o problema. Eu quero só chamar a atenção que resolvemos o problema, mas não totalmente, porque nós já estamos... O duplo diploma começou... Quando que eu era diretor? 2002. 2002. E, casualmente, o primeiro duplo diploma foi de um francês, não foi o brasileiro. Foi um francês que veio do exterior e ele, normalmente, nesse duplo diploma, ele volta para a sua instituição de origem e conclui lá. Ele voltou antes, concluiu, ele foi o primeiro. Mas ainda nós mandamos mais do que recebemos. Então, isso é ruim, porque nós queremos que os nossos alunos de graduação convivam mais com colegas do exterior. Porque é gostoso você dar aula com pessoas estrangeiras assistindo a sua aula e alunos da Politécnica que voltaram do exterior e, portanto, tiveram uma experiência 2 anos do exterior assistindo a tua aula. Mas como eu dou aula no 2º, 3º ano, então era mais comum eu ter alunos estrangeiros do que eu ter alunos brasileiros que retornaram. Isso cria aquele ambiente internacional de ensino e pesquisa, mas tudo através de convênios. Quer dizer, não é individual, é tudo a nós, com nossos parceiros, nós nos reconhecemos, fazemos pesquisa juntos e trocamos alunos de graduação. Nós, nossos parceiros, fazemos convênio juntos, trocamos alunos de pós-graduação. Sempre com convênio. Bom, eu tenho uma questão aqui, aproveitando que a gente está falando de internacionalização, ela é uma questão de internacionalização da professora Encarnação Espósito. Em que medida a busca de se alcançar a internacionalização não tem levado a mais práticas de competição do que cooperação entre as 3 paulistas? Sim, nós temos... por incrível que pareça, nós temos mais dificuldade de fazer convênios entre as universidades brasileiras do que com o exterior. Na pós-graduação, a USP teve que mudar seu regimento para podermos fazer esse primeiro programa interuniversidades paulistas, que é de bioenergia. USP, Unicamp e Unesp estão os 3 num único programa. Nós temos mais dificuldade. Isso também é um tipo de preconceito nosso, cultural. Cultural porque nós criamos... O que eu falei não é piada, não é verdade. Nós criamos dificuldades para um convênio nosso com a Universidade Federal de São Carlos. Tem USP São Carlos. 4 quilômetros de distância, a Universidade Federal de São Carlos. A gente não consegue fazer convênios, porque nós temos restrições de legislação das 2 instituições que são incompatíveis. Então, é questão de nós mudar a nossa cultura. Eu concordo. Agora, o que eu sempre digo, e por isso eu sou um entusiasmo, aliás, hoje eu deveria estar em Brasília com meus colegas daqui da Unesp, da Unicamp, brigando lá em Brasília por bolsa para esse programa. Mas eu digo o seguinte, se nós 3 nos unirmos, ou melhor, quando nós 3 nos unirmos, dá uma ciumeira no resto do país, porque, imagina, nós somos, de fato, entre as 5 melhores universidades do país, 3 somos nós. Então, nós 3 juntas, as 3 universidades juntas, é um poder fantástico. Aí sim nós vamos ter poder de fazer programas ousados, pesquisas muito arrojadas e oferecer, eu sempre digo, oferecer, a nossa função social, oferecer aos nossos alunos o ambiente que eles encontrariam nas melhores universidades do mundo. Precisamos fazer uma liga das universidades paulistas, alguma coisa que os americanos fizeram. Aliás, os americanos falaram que a liga deles começou com um jogo de futebol americano.
e de futebol americano passou pelas universidades. Então, a Ivy League começou com futebol americano, e eles viraram uma cooperação, que eles são fortíssimos na cooperação entre eles. Aliás, esse é o segredo deles. Eles otimizam, eles têm recursos, muito mais recursos que a gente, e otimizam, quer dizer, um equipamento que está numa das universidades da Ivy League, todas utilizam. Eu acho que engatando essa questão, né, a questão do professor Ivan, não sei se o senhor teria mais algo a colocar, ela é o seguinte: dado que muitas questões acadêmico-administrativas são comuns à USP, à Unesp e à Unicamp, o que é possível fazer para não multiplicar ações que podem ser conduzidas juntas? Os nossos diretores administrativos trabalharem juntos. Mas eles já estão, eu acho que eles já estão, no passado talvez nós fôssemos mais separados. Hoje já se troca muita experiência entre as 3 universidades. A parte administrativa, os jurídicos se conversam muito, os administrativos se conversam muito, os financeiros se conversam muito. Aí tem aquele problema cultural. O que o jurídico seu aprova, o meu não deixa. Aí, o que o jurídico da Unicamp é um jurídico mais flexível, né? Aprova muitas coisas que nossas não dão. Aí, o administrativo da Unicamp faz coisas que os nossos administrativos não conseguem fazer. Mas, de qualquer maneira, estão trocando bastante experiência. Talvez os 3 reitores... bem, agora vocês estão na... Não, quem está na Unicamp, na CRUESP, né? Então, os 3 reitores conseguirem... criar um sistema mais eficiente de cooperação na parte administrativa e na acadêmica também, né? Acadêmica, que eu acho que é fundamental, seria bem-vindo. Eu volto a insistir, as 3 universidades juntas, nós somos uma potência invejável. Uma questão da professora Cristina, né? Primeiro, ela parabeniza pela palestra, pela brilhante palestra, e faz a seguinte questão: existe na USP algum tipo de avaliação da graduação e da extensão aos moldes do que ocorre na pós-graduação? Não. Como eu disse, nós temos uma comissão permanente de avaliação que faz uma avaliação institucional, unidades, departamentos, mas sempre com grandes dificuldades. Então, começamos agora na pós-graduação. Por que começou na pós-graduação? A pós-graduação, por tradição, já está acostumada à avaliação CAPES. Então, como já está acostumada à avaliação CAPES, uma outra avaliação foi, como eu disse, o ano passado, em setembro, foi muito bem aceito pela comunidade da pós-graduação. O exemplo positivo nosso, e na semana passada nossa reunião foi em Ribeirão Preto, o exemplo nosso foi apresentado para os dirigentes da USP. Estava lá o vice-reitor, que é o presidente da Comissão Permanente de Avaliação, então, tinham vários dirigentes, e eles viram como a avaliação USP de pós-graduação está sendo útil para a gestão, está sendo importante para a gestão. Então, agora nós vamos tentar replicar isso na graduação, na extensão, na pesquisa, lembrando que a graduação da USP nem participa efetivamente da avaliação federal, né? Então, nós somos mais refratários na graduação ainda. Uma outra pergunta, coloca o seguinte: você acredita na premiação que reconhece o mérito feita pela professora Maria José? Monetária? Sim. Sim, eu dou prêmios tese USP de destaque. Eu acredito, se nós não prestigiarmos e não privilegiarmos nossas excelências, nós damos prêmio em dinheiro para o aluno, e a partir deste ano foi possível dar, porque antes a gente premiava o orientador indiretamente, ele tinha um recurso na pós-graduação, na pró-reitoria, que ele podia usar para viagens, o que ele quisesse. Agora não, agora a nossa Procuradoria-Geral permitiu, então nós damos prêmio para o aluno e damos prêmio para o orientador em dinheiro. Não é mais dinheiro que fica
ele não é o crédito que ele tem na pós-graduação, ele recebe crédito em cash. A Unicamp faz isso. A Unicamp fazia isso mais efetivamente no passado, quando estava com mais folga monetária. Ele tinha um prêmio Zeferino Vaz, que era fantástico. Durante um ano, você dobrava seu salário. Agora não é tanto assim. Então, eu acho que premiar não é separar, não é perder, deixar de ser democrático. Você tem que mostrar as virtudes. O que é muito importante, Maria José, é mostrar que a avaliação não é para punir, e sim é para ver onde estão as deficiências. Agora, quando você faz a avaliação e você percebe que tem umas excelências, se eles não forem premiados, que vantagem ele tem? Aliás, nós temos, lamentavelmente, no serviço público, somente instrumentos de punição, né? Nós não temos instrumentos no serviço público, nós não temos instrumento de premiação. Só punição. O funcionário pode ser excelente, você não pode dar promoção para ele. Mas se ele for péssimo, tal, você começa a abrir processo. O docente pode ser excelente e não ganha nada a mais. Não pode ser promovido. Agora, se ele começar a faltar, aí você começa a abrir processo para tentar mandá-lo embora. Então, nós temos que mudar um pouquinho essa cultura. Você não administra hoje somente punindo, você tem que administrar. Aliás, a professora falou uma frase que até anotei, achei fantástico. Quer dizer, o dirigente tem que pressionar pelos resultados, mas tem que motivar para os resultados. Então, temos que fazer isso. E motivação é premiar e não punir. Chega de punir. Aquela premiação no fim do ano, aquilo ali está... Não, aquilo dali, concordo com você, aquilo dali, você não pode premiar, quando você premia todo mundo, você não premiou ninguém. Então, de fato, aquela premiação veio de uma legislação um pouco antiga, em que diz, se a USP melhorar seus indicadores, todo mundo vai receber. Mas não adianta, se você premiar todo mundo, você não premiou ninguém. Então, Maria José, concordo. Então, nesse aspecto, aquilo está ultrapassado. Nós deveríamos criar uma legislação em que você melhorou os indicadores, você premia, mas na hora que você premia todo mundo, não adianta. Então, aqueles prêmios foram em função que nós melhoramos na CAPES, melhoramos nos rankings internacionais, melhoramos em captação de recursos, tudo isso. Então, merecemos o prêmio, dá para todo mundo. Aí fica uma coisa, deixa de ser motivadora, fica mais uma coisa... deixa ele trabalhar mais, ele faz, aí eu também ganho o prêmio. Aí deixa de ser motivador. Mas também não quero chegar àquela loucura das universidades americanas, que é uma neurose. Você... não, esse ano você captou menos que $1 milhão, então você está demitido, ou você perdeu o seu laboratório. Essas coisas, essas neuroses também, eu acho que são muito improdutivas. As universidades produtivas norte-americanas, elas têm uma estabilidade um pouco mais eficiente, não são que nem essas que fazem esse tipo de atividade. Bom, a professora Marilza coloca duas questões. A primeira é assim, você manda 20% dos alunos de graduação para o exterior. Como internacionalizar o currículo da USP para os 80% que ficaram no Brasil? Essa é a primeira pergunta. O que eu digo que os alunos que vão para o exterior e voltam já trazem a sua experiência. Isso já é uma mudança radical. Então, o aluno é o nosso agente de mudança. Então, nossa estrutura curricular, que vai começar agora, vai começar a partir de 2014, foi extremamente influenciada pela experiência dos nossos alunos. Segundo, o aluno que está no Brasil, além de aproveitar esses colegas que voltaram e que têm uma cabeça alterada, ele tem os colegas do exterior. E esses colegas do exterior
dão a esses alunos visões diferentes. Então, quando você pega um aluno francês, ele vem com um background matemático que os nossos alunos brasileiros não têm. Porém, quando você pega um aluno um aluno inglês, norte-americano nós não tivemos, inglês, ele vem com um background, além de ter uma matemática muito forte, mas ele vem com uma aplicação, um interesse de aplicação maior que o do nosso também. Então, essa mescla fica no ambiente. Na Poli nós também ousamos. Acho que eu sou muito gosto de fazer as coisas, experimento e dão certo as coisas às vezes. Nós também temos duplo diploma interno. Uma briga, duplo diploma externo, aceitaram. O Conselho de Graduação aceitou. Duplo diploma interno foi um parto, foi fórceps de esforço. Então, interno foi terrível. Nós fizemos engenharia civil e arquitetura. Mas como o aluno prestou um único vestibular, vai ter 2 diplomas da USP, aí foi uma briga jurídica. Em resumo, até hoje, o aluno recebe um único diploma da USP e, no verso, uma apostila do diretor da outra unidade. Isso também deu uma beleza de interdisciplinaridade fantástica. Então, vamos fazer... É fantástico quando você tem aluno de outra unidade assistindo aula com você. É outra cabeça. O aluno vem, normalmente é aluno de 3º, 4º ano, então ele já passou por outra cultura. Isso mudou. Então, eu digo para você uma coisa. Hoje, o curso de Engenharia Civil está muito melhor do que o tempo que eu fiz. Hoje, o curso de Engenharia na Poli está muito melhor do que o tempo que a minha turma fez. Porque mudanças são alunos diferentes, por isso que eu defendo interdisciplinaridade na graduação. Alunos de formação diferente, sentados e estudando uma mesma disciplina, fazem perguntas diferentes e levantam aspectos diferentes. Então, internacional... Oi? Não, duplo interno, não, são áreas correlatas. Então, por exemplo, arquitetura, engenharia civil, temos física e com, acho que elétrica, como é engenharia mecânica, temos correlatos. Senão ele não consegue... Nós estamos no Brasil, professora, então os nossos conselhos não reconhecem o diploma. Repare que arquitetura e engenharia são agora conselhos diferentes. O Conselho de Arquitetura e de Engenharia brigam. Então, imagina o aluno conseguir, com um diploma, 2 registros de conselho. Então, é terrível. Então, não se esqueça que nós temos problemas corporativos muito sérios. Corporativos muito sérios. Sim, eu conheço. Eu tive a honra de ser do Conselho Universitário de vocês, que é calmíssimo comparado com o nosso. Vocês não vivem emoções que nós vivemos. Interessada em saber, apostila-se o que no verso do diploma? Então, vamos dizer que o aluno era da Faculdade de Arquitetura. Então, recebe o diploma, arquiteto, o diretor assina, o reitor assina. Aí, no verso, parece um carimbão, dizendo que o aluno, fulano e tal, assistiu também às disciplinas de da engenharia civil e, portanto, tem um reconhecimento, as atribuições, a universidade considera que ele atendeu às exigências para a engenharia civil, e aí o diretor, eu assinava lá. E vice-versa. Não é outro diploma. Não. Não é. Agora, Quer dizer, não tem valor, né, de um novo agora nós estamos, depois de 10 anos, nós estamos conseguindo sensibilizar o Conselho de Graduação para darmos 2 diplomas separados. Mas até hoje apostila no verso. Aí o aluno ia lá no CREA, na época a CREA era junto, ele se registrava como engenheiro civil e arquiteto.
O CREA botava uma série de... Só que o CREA não registra, né? Certamente, penso eu. Não, o CREA reconhecia. Porque era junto o conselho. É porque o conselho era junto. Não, porque as apostilas, elas são usadas quando são habilitações. Faz uma habilitação, depois faz a outra, né? Mas até onde... Então, nós estamos considerando... É similar à habilitação, similar. Então, vice-versa. E o CREA aceitava, logicamente, com uma série de restrições. Quando era arquiteto, um monte de coisa. Quando é engenheiro, um monte de coisa. Mas tudo bem. O aluno não estava pouco se preocupado com isso. Hoje, como são 2 conselhos, está mais difícil. Mas o aluno, de novo, para o consumo, ele tem a formação de engenheiro e tem a formação de arquiteto. É lógico que ele não fez todas as disciplinas de engenharia, não fez todas as disciplinas de arquitetura. É lógico que ele não fez todas as disciplinas de engenharia elétrica, como não fez todas as disciplinas de física. É lógico. Ele fez uma mescla que deu essa formação básica. Obrigada. Mas, de novo, os conselhos são terríveis. Eu falei duplo diploma no exterior, todo ano o diretor da Poli tem algum problema sério com o CREA. Todo ano. E com o Conselho de Arquitetura, agora nós estamos sendo questionados também fortemente por conta das revalidações de graduação obtidas no INE. Nós estamos tendo que nos explicar muitíssimo junto ao Conselho de Arquitetura. Bom, acho que nós temos mais 3 perguntas, né? E aí a gente encerra. A segunda pergunta da professora Marilza é assim: como a USP tem feito para diminuir etapas nos diferentes processos? Só abraçando a ideia ou há outra estratégia? Só abraçando. Não, então, aí que está. A primeira coisa é que, se o superior não aceitar, as coisas não vão. E aí você começa a ver que são passos desnecessários. E eu insisto, quando 10 pessoas verificam, ninguém verificou. Quando uma pessoa verificou e assinou, essa pessoa de fato verificou. Porque eu falo, não, vai para ele deve olhar, então passo para ele, passo para ele. Ele fala, a Van já verificou, passa para ele direto. Então, era pior. Hoje, com menos pessoas verificando, as coisas funcionam. E aí existem os nossos colegas administradores, engenheiros de produção, tal, eles têm todas as técnicas de fazer a coisa eficiente com menos passos. Então, é sempre comprar a ideia e, de cima para baixo, mas você tem que convencer o pessoal de baixo, porque o pessoal de baixo boicota. E boicota feio, ele não te dá informação e segura. Na pós-graduação, quando assumi, depois de uns 6 meses, veio uma funcionária e falou, professor, lembra aquela funcionária que o senhor tirou? Sim, na gaveta dela tem uns 500 diplomas. Porque eu sabia que ela já tinha sido contra quando eu era diretor da Poli. Quando assumi a pró-reitoria, logicamente, ela não podia trabalhar comigo. Ela tinha arquivado na gaveta dela as provas. Estava mais de 1 ano. Então, você tem que ganhar a confiança e mostrar que isso ele não vai perder emprego. Nós não estamos tirando emprego, nós estamos otimizando. E aí você tem, por exemplo, quando você vai fazendo o acompanhamento, você começa a perceber algumas coisas. Tinha um fulano pediu para mudar da pró-reitoria, eu autorizei a mudança dele, aí no dia seguinte cheguei lá para o pessoal, fulano vai sair, como é que vamos distribuir a tarefa deles? Aí os chefes, um olhou para a cara do outro e falou, professor, vamos ser sinceros, o que ele faz, nós achamos que não precisa. Por quê? Quando alguém reclamava da ferramenta da pós-graduação, de informática da pós-graduação, ele abria um processo. Nós resolvemos um problema por telefone, não precisava abrir processo. E é verdade. Dinamizou, porque agora, quando alguém tem alguma dificuldade, olha, o Janus não está registrando não sei o quê, a pessoa resolve o problema por telefone na hora. Então, não precisa abrir um processo, o responsável responder o processo e mandar. Aceleramos o problema e evitamos uma burocracia no meio. Então, é incrível como você descobre coisas desse tipo dentro do... Mas não é só funcionários do público, não, hein? Desculpe. É natural isso. Aquela foto da burocracia foi... aquele cartaz é real. É involuntário. As pessoas trabalham muito e não percebem que estão fazendo um trabalho redundante, desnecessário,
ineficiente, não importante. Então, tem que ter profissionais e sempre demora o convencimento. Você tem que convencer as pessoas de que isso é bom e ele vai fazer trabalho inteligente e não fazer trabalho sem fundamento. Agora, volto a insistir, sempre a culpa maior é de nós, docentes. Não é dos funcionários administrativos, são nossos. Nós somos as pessoas mais refratárias a essas mudanças. Eu insisto, somos nós. Nós criamos um sistema digital de assinatura de convênios para ir rápido e não circular papel. Aí todo mundo, os docentes, não, mas se tem a palavra inovação, tem que passar na agência de inovação. Tem a palavra pesquisa, tem que passar na pró-reitoria de pesquisa. Tem a palavra graduação, tem que passar na pró-reitoria de graduação. Tem a palavra pós-graduação, tem que passar na pós-graduação. Tem a palavra não sei o quê, tem que passar no jurídico. Tem que falar... Aí, todo aquele sistema eletrônico rápido tinha tantas passagens que piorou. Nós conseguimos usar a informática contra a gente. Em 3 anos, 4 anos. A penúltima pergunta é do professor Ruggiero. Professor, o senhor poderia detalhar o processo de descentralização da pós-graduação da USP? Por exemplo, definição de metas iniciais, convencimentos dos gestores, coordenadores de diferentes programas, como... Sim, a pós-graduação era centralizado porque nosso regimento exigia a aprovação de disciplinas, banca, indicação de pessoas da banca externas, a USP, os programas 3 e 4 tinham que, mudança de banca, tinha que recorrer aos órgãos centrais, e, logicamente, quando se recorre aos órgãos centrais, a Câmara se reúne uma vez por mês, o Conselho se reúne uma vez por mês, qualquer recurso que ia para a pró-reitoria demorava 2 meses, 3 meses. Então, a descentralização foi todas as tarefas administrativas e todas as decisões locais, se eu vou ter banca, se eu vou adotar banca com 3 membros, 5 membros, 7 membros, 8 membros, não sei o quê, se a minha disciplina vai ter 2 docentes, 3 docentes, tudo isso foi descentralizado. O que eles têm que fazer? Eles preparam um regulamento, o regulamento é aprovado pelo organismo central. Uma vez aprovado o regulamento pelo organismo central, verificando se respeita a todas as diretrizes da universidade, executa-se e toma-se as decisões locais. Inclusive, então, você vai falar quantos membros tem a banca de doutorado da USP. Eu diria para os senhores que é de 3 a N, sendo N um número ímpar. Mas por que assim? Porque no duplo diplomas, às vezes vale a pena chamar mais gente. Então, nós temos... Pode ter 7 pessoas, pode ter 9 pessoas, pode ter 5. Normalmente é 5. Faz-se prova, a avaliação é feita só oral ou faz também uma avaliação, o membro da banca faz uma avaliação por escrito e manda antes? Depende do programa. O programa decide como que é melhor para si. Tem que fazer exame de qualificação antes ou pode fazer um exame de qualificação no fim, depende do programa. Eu posso fazer exames todo ano, exame de avaliação do aluno todo ano? Pode. Eu posso fazer uma pré-tese? Pode. Tudo pode, desde que você já tenha isso definido e aprovado pelos órgãos centrais. Depois disso, nós aprovamos também, logicamente, além da avaliação, um acompanhamento. Como nós temos tudo informatizado, caberá às câmaras centrais o acompanhamento. Então, se o meu programa combinou que vai ter 5 membros na banca, e que desses 5 membros da banca, 3 tem que dar, antes do exame oral, tem que fazer, da defesa oral, tem que fazer um parecer por escrito, e eu não estou cumprindo, eu vou ter um alerta. Se eu decidir que nas minhas bancas pode ter um
um docente externo com titulação ainda não reconhecida, com titulação de doutor, porém não reconhecida pela USP? Tudo bem, mas se eu, de repente, comecei a chamar gente que não é doutor, os órgãos centrais percebem. Então, os órgãos centrais fazem só acompanhamento, criamos uma sistemática de acompanhamento, aprovado na quarta-feira passada, quer dizer, essa sistemática de acompanhamento, e a avaliação vai ser feita para os programas 3 e 4 anualmente, e para os programas 5, 6 e 7 da CAPES cada 2 anos, seguindo as diretrizes da USP, que são basicamente acompanhamento do egresso, internacionalização, como eu defini, e a qualidade do produto final. Portanto, o que a tese tem de qualidade, onde se destacou, se saiu uma patente que foi utilizada internacionalmente, se mudamos o plano nacional de saúde, o impacto que teve o trabalho de pós-graduação. Não sei se ficou claro, o regimento é bem aberto, cada programa faz seu regulamento, logicamente tem que ser aprovado pela CPG da sua unidade, tem que ser aprovado pela congregação da sua unidade, vem para os órgãos centrais, nós analisamos, se ele não está ferindo as diretrizes da universidade, está aprovado, e nós vamos seguir o que vocês definiram e que está aprovado. Logicamente, sempre verificando se o resultado final, a qualidade do resultado final está melhorando ou não. Bom, e a última pergunta é formulada pela professora Maria José. A pergunta é a seguinte: a USP tem em suas origens a vinda de professores do exterior. Hoje, como ocorre a desburocratização da contratação de professores do exterior e como são avaliados na carreira? Bem, hoje nós temos duas coisas diferentes na USP. Primeiro, que os concursos, desde há 2 anos atrás, podem ser feitos em língua estrangeira. Então, com isso, você pode abrir o concurso de ingresso para qualquer pessoa participar. Pela primeira vez, em agosto do ano passado, portanto, há mais de 1 ano, eu tive que falar inglês com um professor da USP. Ele é um austríaco, trabalha na área de ele é biólogo austríaco, e então ele fala alemão, então falei inglês com ele. Então, ele pode ser aceito, ele é recebido e docente da USP. Nossa Constituição Federal permite isso, então nós estamos indo contra a legislação, e os concursos, então, são feitos na língua inglesa. Obviamente, espera-se que esse docente, depois de um certo período, normalmente é 1 ano, ele comece a dar aulas em português para os alunos de graduação. Na pós-graduação, eu tenho um parecer jurídico que permite que as aulas sejam dadas em língua estrangeira. Porque, como nós exigimos a prova de ingresso, uma língua estrangeira, normalmente inglês, então nós podemos dar aula em inglês. Na graduação, não. Na graduação, nós somos obrigados a dar disciplinas em português ou em inglês, porém, com uma duplicada em português. Então, esses professores são instigados a, em 1 ano, começarem a dar disciplinas também em português para a graduação. Então, é bastante simplificado essa aceitação. Eu estava falando segunda. Aí, sim. Por enquanto, ele faz o concurso, ele se inscreve no exterior tudo direitinho, mas no dia do concurso, ele faz o concurso junto com todos os colegas. Então, se o concurso for aberto em inglês, você recebe pessoas que não falam português. Se o concurso for feito em português, aí você já restringe, só podem vir brasileiros que moram no exterior, ou portugueses, e nós estamos recebendo espanhóis. Espanhóis, eles falam portunhol, e geralmente as bancas aceitam. As bancas aceitam. Agora, quando é em inglês, a gente recebe pessoas, e muitas pessoas estão vindo muitos candidatos são principalmente da Ásia.
Indonésia, Índia. Professor, pode nos esclarecer uma coisa, Pois. que é onde pega, certamente a professora Maria José também se lembrou disso. Aí o professor vem, sendo aprovado, é contratado, e ele tem um tempo para pedir a revalidação do diploma. O senhor tem alguma informação sobre isso? Não. Aí ele entra nesse processo, porque lá vou eu. Não, aí você tem revalidação e equivalência. Então, equivalência é mais rápido. Então, na hora que ele vai fazer o concurso, aliás, não só ele, todo mundo que tem diploma do exterior, meu diploma também é do exterior, então eu tive que pedir equivalência. Então, você faz o concurso dizendo que você pediu equivalência. E você faz o concurso com o pedido de equivalência e espera-se que, se você ganhou, você tem que esperar acabar a equivalência. Mas como a equivalência é rápida, expedito, geralmente não temos problema. O problema maior é ele ter visto de permanência. Então, isso que demora mais. Nosso problema é a Polícia Federal, que demora muito mais. Mas como ele já ganhou o concurso, não é o problema de ele não receber visto. O problema sempre é a demora. Então, o professor ganha o concurso, sai no Diário Oficial, aí com o Diário Oficial vai pedir o visto de permanência, às vezes demora 6 meses para sair o visto de permanência. Então, nesses 6 meses ele fica no limbo. Isso que é o nosso maior problema. Então, nós tentamos, nesses 6 meses, alguns departamentos usam de convidar ele para fazer com um pesquisador, dão um jeito para ele conseguir ficar no Brasil enquanto não sai o visto de permanência dele. Esse é o grande problema, porque certamente a equivalência sai rápido, sai bem mais rápido do que esses 6 meses do visto. É o que acontece conosco também, a questão do visto. O visto tem que ter o visto para juntar o pedido. Esse é o grande problema, demora muito. A Polícia Federal, na capital, está pior do que no interior. Eu tenho só que falar uma outra coisa. Nós admitimos também, dentro da área de interdisciplinaridade, que o docente esteja afiliado a 2 departamentos. Isso nós aprovamos em dezembro do ano passado. Aí entra o corporativismo nosso, de novo. Um departamento não autoriza que ele vá para o outro departamento não aceita porque ele está vindo, tem um outro departamento original. Então, nós esbarramos no corporativismo. Então, nós estamos já há quase 10 meses já. Estamos 10 meses com essa legislação. É difícil. Demora meses e meses. Quer dizer, o docente quer ficar em 2 departamentos, porque ele tem pesquisa de interesse em 2 departamentos. O departamento original cria dificuldades para aceitar, o departamento novo cria dificuldades para aceitar. Esbarra na nossa cultura. Mas, desculpe, Maria José, você queria falar mais uma. Não, ele segue a carreira normal da USP, a carreira única. Se ele é sênior, ele entra e pode dizer que ele presta livre docência e já passa para professor associado. Agora, nós não tivemos ainda nenhum caso dele entrar já titular. Nós não tivemos nenhum caso de receber alguém do exterior já titular. Não, tivemos, mas eram brasileiros. Tivemos na medicina. A nossa medicina da capital é sui generis. Mais da metade dos titulares não são de carreira da USP. Mais da metade. É uma universidade, é uma faculdade diferente de Ribeirão. Ribeirão quase todos são de carreira. E da capital, mais da metade dos titulares são. Mas nós não tivemos ainda nenhum titular estrangeiro mesmo. Nós tivemos alguns titulares que fizeram a carreira toda no exterior, mas eram brasileiros que vieram e entraram. Mas ele segue a mesma carreira. Se faz livre docência, se ele é sênior, já pode fazer livre docência. Uma equivalência do título dele do exterior para livre docência?
principalmente se for europeu. Se for europeu e se for alemão, a nossa livre-docência é igual à livre-docência alemã, né? Então, aí é um dos únicos... Livre-docência que a gente reconhece automaticamente são a de vocês, da Unicamp, e os alemães, praticamente. Os outros terem que ver caso a caso. Esse da Áustria não tinha livre-docência. Agora, quando é da Alemanha, quando a Alemanha, que nem é de vocês, é praticamente automático, é rapidinho, em 2, 3 meses já está reconhecido. Mas, normalmente, eles vêm com um currículo muito rico, aí eles, depois de 6 meses, 1 ano, eles fazem um concurso, fazem um exame de livre-docência. Nossa. Ele acabou de ir embora, né? Porque a gente não teve agilidade para reconhecer a titulação. Agora, nós temos também, não sei se vocês têm aqui, uma coisa chamada professor visitante. O professor visitante, nós recebemos, geralmente, ele já com nível de MS6. MS6, mas só que ele pode ficar no máximo 1 ano renovável por mais 1. Nossa, é 1 ano renovável por mais 1. Mas aí tem que ser uma pessoa sênior, normalmente ele vem como sabático ou vem aposentado. Mas ele não segue carreira USP. Ele é uma parte à parte, paga imposto de renda. Paga imposto de renda. Isso nós não conseguimos escapar. Paga imposto de renda. Professor, tivemos uma demanda de mais uma pergunta. Estamos avançando na hora, mas eu acho que podemos explorá-lo mais um pouquinho. Não, a pergunta ela é bem pontual. É a seguinte: qual é a política da USP, né, para os programas nota 3? De incentivá-los e ajudá-los a se tornar nota 7. Bem, deixa eu explicar. Estou brincando. Já há quase uma década, todos os programas 3 e 4 têm um acompanhamento da Pró-Reitoria. Acompanhamento contínuo. 3 anos atrás, eu transformei esse acompanhamento num acompanhamento mais eficiente, em que eles apresentam um projeto e a gente acompanha se eles estão cumprindo ou não o projeto. Então, eles apresentam um projeto. A maioria dos nossos programas 3 são programas novos. Então, eles precisam de apoio para criar massa crítica. Então, como são programas novos, eles recebem incentivos de trazer missões do exterior, mandar alguns docentes para o exterior para entender o funcionamento de programas do exterior e assim por diante. E tem um projeto, eles têm um projeto. Meu projeto, vamos pegar os programas que caíram para 3. Vamos pegar um caso. Nós tivemos um caso desse que caiu para 3 por causa era um programa pequeno, um professor faleceu, o outro se aposentou, o outro foi para a Unicamp, então enfraqueceu, virou para 3. Então, eles fizeram um projeto, tornaram o programa interunidades, e tal, anexar, conseguiram se juntar com outra unidade, fizeram um projeto, cumpriram o projeto. Então, eu tenho certeza que esse programa vai subir para 4 agora nessa avaliação, pelo menos, se não 5, porque eles cumpriram o projeto. Então, a gente acompanha, ele faz o projeto, eu vou fazer isso, aceitamos o projeto deles e acompanhamos como eles fazem. É lógico que tem algumas ações um pouco mais, às vezes você tem que tomar algumas ações mais duras. Então, eu tenho a honra de dizer que temos um programa na USP chamado Estudos Judaicos e Árabes. Por quê? Porque o programa de estudos judaicos estava cambaleante, o programa de estudos árabes estava quase fechando. Juntando os dois, então, resolvemos o problema. E não somos os únicos no mundo. Na Espanha tem um similar, que eles chamam de estudos semíticos, uma coisa assim, e tem uma outra também na Europa. Não fomos o primeiro, quer dizer, não tem nada tão absurdo assim. Ótimo. E, de fato, o aluno que entra pode ter uma visão mais ampla. Não vê só uma parte do problema, vê o problema
dos dois lados. É interessante isso. Curiosamente, para o aluno, isso é mais interessante do que só ver os estudos árabes ou estudos judaicos. Esse teve que juntar. Tem outros programas que também tivemos na odontologia de Bauru, tinha um monte de programas fragmentados. Então, algumas coisas você tem que fazer alguma intervenção, mas mostrando que essa intervenção é positiva. Bauru juntou, virou 5. Já está... Quando apresentamos o programa novo, ele foi aprovado com o conceito 5. E, às vezes, os programas são bons e percebem que essas coisas se fortalecem. Então, Química de São Carlos tinha um programa 5 e um programa 6. Juntaram, foi aprovado com um programa 7. Então, 5 mais 6 deu 7. Não deu 5,5. Então, perceberam que a união faz as forças. Então, de vez em quando, você tem que mais uma conversa, sempre vai indo. Agora, programas 3, programas 4, sempre tem acompanhamento. Nós temos uma comissão permanente que faz o acompanhamento. Agora, na nova sistemática que foi implantada quarta-feira passada, os programas 3 e 4 têm acompanhamento contínuo, portanto, tem autonomia total. Nada eles têm que pedir para a reitoria. Tem autonomia total, só que eles sabem que estão sendo acompanhados continuamente e todo ano vão ser avaliados. Bom, eu quero agradecer muito ao professor Varran por sua participação. Eu acho que ela foi muito interessante, tanto é que nós estendemos a conversa até essa hora, já entrando no almoço, né? Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Olha, é um prazer muito grande estar aqui. Eu fiquei muito feliz. Eu parabenizo a Unesp, por favor, avisa o reitor, que é uma iniciativa muito, muito, muito interessante, e é assim que nós evoluímos. Dessa maneira, pensando estrategicamente, discutindo estrategicamente, compartilhando as informações e tornando os dirigentes uma equipe, não ilhas dentro de um arquipélago, mas uma equipe trabalhando junto. Isso que é fantástico. Parabenizo ao reitor, à vice-reitora. Eu tenho o prazer de ter uma amizade já de mais de uma década. E eu acho que assim nós estamos dando uma contribuição para a sociedade paulista. Nós acho que é uma tarefa. Não é pieguice, mas é uma responsabilidade. Nós, pensando assim embaixo, cada morador do estado de São Paulo bota mais de 230 reais por ano no ensino superior paulista. Então, nós precisamos dar uma retribuição para essa sociedade. Muito obrigado, parabéns.